Glórias a Deus, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Você que tem sua Bíblia, abra aí, meus irmãos. João, capítulo 14, versículo 1 até o 6. Amém? Texto bem conhecido, né, meus irmãos? Creio que todos já sabem em decor, né? Mas o importante, né, meus irmãos, não é somente ser conhecedor, né? Porque conhecer todos, eu creio que conhece e sabe, né? Mas o importante é conhecer o dono da palavra, né? Ter um íntimo com ele, né? Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, meus irmãos. Vamos estar meditando agora aqui na palavra do Senhor. Amém? Então vamos ler. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Você que tem sua Bíblia, abra aí conosco. Se não tiver, meus irmãos, ouça. Amém? Glória a Deus. Que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for, eu vou preparar um lugar. Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Só até aí, né? Glórias a Deus. Queridos irmãos, esse texto a qual nós lemos, né? Todos conhecem, né? Esse texto é a última instrução, né? De Jesus, dando, né? Para os discípulos, né? Naquele momento, os discípulos estavam angustiados, preocupados, não estavam entendendo o propósito de Deus na vida deles. Então aqui, meus irmãos, os discípulos estavam preocupados, eu creio que estava desanimado. Mas Jesus, meus irmãos, com essa palavra de ânimo, com a palavra de motivação, deixou o coração dos discípulos mais confiante ainda, né? Para crer mais em Jesus. Jesus ali, ele estava despedindo ali naqueles momentos, né? E no versículo 5, meus irmãos, temos um discípulo, né? Preocupado, né? Não sabia para onde ele ia, né? E Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como nós podemos saber o caminho? Muitas vezes, meus irmãos, nós também está da mesma forma. Tem muitas pessoas que estão igualmente Tomé, em dúvida. Talvez até conhece Jesus, talvez até fala de Jesus, mas não sabe verdadeiramente o caminho. Porque tem muitas pessoas que estão entrando em vários caminhos, em várias portas. Mas aqui Jesus
Ele queria ensinar para o discípulo que há um só caminho, que é Jesus. Jesus revelou ali para o discípulo para ele não temer, para eles não desanimar. Porque da forma que ele está, Jesus, ele ia, mas ele voltaria. E ele fez essa promessa, meus irmãos. E ele voltaria. Assim é para mim e para você. Às vezes, estamos da mesma forma, desanimados, querendo desistir. Talvez as bênçãos estão bem pertinho da gente e a gente não espera. Acaba desistindo da caminhada. Igualmente, quando Deus pediu para Moisés libertar o povo de Israel da mão de Faraó. Moisés cumpriu a ordem de Jesus, e libertou. E o povo passou 40 anos no deserto. Por causa da dureza do coração, da incredulidade, impediram de alcançar a terra prometida. Ainda fez com que Moisés pecasse. E Moisés acabou não entrando na terra prometida por causa da incredulidade do povo. E às vezes, igualmente nós, meus irmãos. Às vezes nós desistimos tão facilmente. Às vezes nós pensamos que Jesus não vai voltar. Glórias a Deus. Às vezes a gente fica olhando para um lado, para a direita. Às vezes nós não... Talvez nós pensamos que Jesus tem nos abandonado. Não, meus irmãos, Jesus não nos abandona. Sabe quem é quem abandona Jesus? Somos nós. É o pecado, meus irmãos, que nos separa de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, às vezes a gente vê muitas pessoas entrando em várias portas, tentando resolver os seus problemas, mas nada está resolvendo. Antes está indo de mal para pior. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que tá nos assistindo, nos ouvindo. Há um só caminho que nos leva até o céu. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Creia nele, meus irmãos. Creia. Assim como ele falou para os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Talvez você está da mesma forma. Está com o coração turbado. Creia em Deus, meus irmãos. Creia em Deus. E ele vai dizer mais no versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito. Pois vou preparar um lugar. Querido, se Jesus falou, está falado, meus irmãos. E porque muitas vezes, querido, nós discutimos com a palavra do Senhor, discutimos com Cristo, se ele é o dono da palavra, dono da promessa. Não desistem, meus irmãos. Às vezes as pessoas desistem da igreja. Ah, o fulano falou de mim, disse isso, aquilo. Ah, não vou mais para a igreja, não. Eu vou para outra igreja. Aquela igreja ali só tem confusão, falatório, e eu não aguento isso. Querido, em todo lugar a gente vai ter problema. Nós não devemos, querido, olhar para a dificuldade, para aquilo que está nos querendo tirar nosso foco. Mas o meu foco, o teu foco principal é Cristo.
Meus irmãos. Porque se nós for só ligar para aquilo que as pessoas pensam, falam mal da nosso respeito, primeiro, quem deu a vida por mim, deu a vida por você foi Cristo, não foi as pessoas. Então não desista, meus irmãos. Por que você desista tão fácil? Nós vemos tanto exemplo dos discípulos, apóstolos, que morreram com Cristo. Ainda que tinham que dar a vida, mas eles permaneceram fiel. É fácil? Não é, meus irmãos. Se eu dizer que o evangelho é fácil, eu estou mentindo. João capítulo 16, versículo 33, a palavra do Senhor diz que no mundo nós passaremos por aflições. E ele vai dizer mais, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, se Jesus venceu o mundo, se ele tomou a chave da morte do inferno, confia nele, meus irmãos. Confia nele. Não importa que as pessoas falem mal de você. Permaneça. Foca para Cristo. Não foca para o homem, não. Não foca para as tribulações, não. Claro que vai ter, vai surgir e vai querer nos tirar da presença do Senhor. Mas o meu foco principal, o meu alvo é Cristo, o seu alvo é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, meus irmãos. O homem pode falhar, mas Cristo não falha. Deus é fiel. A palavra de Deus é a verdade, meus irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos. Quem nos liberta é a palavra, meus irmãos. Glórias a Deus. Jesus vai voltar, meus irmãos. Jesus vai voltar, meus irmãos. Não duvide das promessas de Deus. Não desanima, meus irmãos. Adore a Ele. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor, meus irmãos. Estamos chegando aqui mais no final do programa, né? Já são 11h57 minutos. Glórias a Deus. Meus irmãos. Temos que olhar para Cristo, meus irmãos. Nós temos a palavra, meus irmãos. Um dia nós vamos encontrar com Cristo, meus irmãos, face a face. Hoje nós estamos vendo Ele pela fé, meus irmãos. Temos a palavra, mas um dia nós vamos ver como Ele é. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu sei o que eu tenho crido, meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo. Eu sei o que eu tenho crido. Eu sei que minha fé em Cristo não é em vão. Eu sei que tudo que eu faço para Deus não é em vão. Um dia, além de nós ter a nossa salvação, nós vamos ser recompensados, meus irmãos, pelas obras. Né? Glórias a Deus. Adore a Ele, meus irmãos. Permaneça nos caminhos do Senhor, meus irmãos. Seja fiel a Ele. Deus é fiel conosco. E a promessa de Deus está de pé. A promessa de Deus não envelhece. Ela continua de pé, meus irmãos. Então, nós temos, meus irmãos, mais de um motivo de nós agradecer a Deus e continuar nos caminhos do Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ah, se não fosse Ele, o inimigo tinha nos engolido vivo, meus irmãos. O que ele quer, né? O que ele tem mais sede é querer tirar-nos da presença do Senhor. É o foco dele, é a profissão dele, é matar, roubar, destruir, meus irmãos. Mas uma coisa eu digo para você. Jesus diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, meus irmãos. Assim como Jesus deu uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação para o discípulo confiar nele. Assim nós devemos confiar em Cristo também. Amém, meus irmãos? Eu não sei como é que está a sua vida aí. Você mesmo. Você que está nos ouvindo. Deus te conhece. Ele sabe o que você está passando. Mas confia nele. Tá bom? Confia nele. Deus tem o melhor para cada um de nós. Glórias a Deus. Amém? Deus te ama. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, meus irmãos.